A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos para mais uma pré-aula do Sistema Virtual aqui do setor do bairro Mapim, Várzea Grande. Muito bem, que é Mato Grosso. E nós temos aqui como pastor responsável, pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos como superintendente da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir, juntamente com o presbítero Marco Ledesma. Eu sou o professor Claudine Santos. Estarei discorrendo com vocês um assunto da lição de número 4, possessão demoníaca e a autoridade do nome de Jesus. Muito bem. Textual nos diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E isso está em Lucas, no capítulo 10 e verso 17. E a verdade prática nos diz assim, ó: o relato do endemoniado gadareno mostra a soberania absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e os seus demônios. Muito bem. E a leitura bíblica em classe está em livro de Marcos, no capítulo 5, do verso 2 ao verso de número 13 da nossa lição. E queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, esta passagem também está registrada, como também nós podemos observar, no livro de Lucas, também no livro de Dr. Lucas, no capítulo 8, do verso 26 e ao verso 39, como também está no livro de Mateus, capítulo 8, e do verso 24 e do verso 28 até o 34, tá? E nós podemos observar aqui que mostra que a soberania sobre a absoluta de Jesus Cristo sobre o diabo e seus anjos. Mas no Novo Testamento revela a existência de seres espirituais, ou seja, que se apossam das pessoas, ou seja, que assenhoram-se delas. Isto é também comprovado com experiências humanas ao longo da história da igreja. E no tópico de número 1 nós vamos observar aqui, queridos, a possessão maligna. E o tópico de número 2, a legião demoníaca. E o tópico de número 3, o poder de Jesus. E o tópico de número 4, os porqueiros. Muito bem. Quando nós olhamos aqui para comentar com vocês aqui o tópico de número 1 e o tópico de número 2, fazendo aqui um resumo, tá, nesses dois tópicos. Assim também como estarei pegando o tópico número 3 como o tópico número 4 e fazendo um resumo também, para que o vídeo não venha a ser muito extensivo, tá certo? Estarei citando várias referências bíblicas que não consta aqui na lição, tá certo? Mas vai te ajudar como subsídio de pesquisa, tá certo? Então fica atento aí, passa a mão na caneta, passa a mão no papel, para você fazer as anotações e tirar as suas conclusões, tá certo? Quando nós olhamos aqui dentro do tópico número 1, aqui eu vejo um homem possesso de demônios. Satanás e suas hóstias, ou seja, a procedência dos demônios é considerada como alguns como obscura. A Bíblia ela não apresenta sobre detalhes sobre as suas origens, a não ser sobre a queda. Muitas passagens registram as suas manifestações e as características de suas vítimas. E quando possessas, ou seja, a Escritura Sagrada nos diz que Satanás ele é o seu chefe. Como está em Mateus, no capítulo 25, do verso 41. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Era o selo da simetria, ou o selo da perfeição, como está em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 15. Ele se rebelou contra o Senhor e foi expulso do céu, como está em Isaías capítulo 14, verso 12, e como até o verso 15, e como também está em Lucas no capítulo 10 e do verso 18, e Apocalipse capítulo 12 e verso 8 ao verso 9. E com a sua queda vieram com ele
os que aderiram-se à rebelião, como está em 2 Pedro no capítulo 2 e verso 4, como está em Judas no verso de número 6. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, diversas passagens bíblicas falam sobre o seu respeito. E eu vejo aqui que as características dos possessos. A possessão demoníaca é um fenômeno maligno revelado desde a sessão espírita até o estado estarrecedor do gadareno. Os demônios aparecem como agentes causadores de males e concedem às suas vítimas características típicas como força sobre-humana, como está em Mateus no capítulo 8, verso 28. Também olhamos para o capítulo 17, verso 15, e olhamos também para o livro de Atos no capítulo 19, verso 16. O poder de adivinhar, como está em Atos no capítulo 16 e verso 16, conhecimento sobrenatural, né? Eles, ou seja, possuem as pessoas, eles dominam suas faculdades mentais e levam as pessoas à demência, como está em Mateus capítulo 4, versículo 24, né? E como também olhamos para Mateus capítulo 17, verso 15, às vezes incapacitam de falar e de ver, como está em Mateus no capítulo 9 e do verso 32, como também no capítulo 12 do verso 22. O endemoniado gadareno, ele vivia no sepulcro, desnudo, e era tão violento que nem mesmo os grilhões e as cadeias poderiam detê-lo. Corriam pelos montes e desertos e se feria-se com as pedras. O fato de ele morar no cemitério é uma demonstração total, insanidade mental. Este lugar ele tem muita afinidade com os espíritos imundos por causa da sua natureza mórbida ou melancólica. O seu comportamento violento e sobrenatural para a sua própria destruição e a perturbação aos vizinhos revelam a natureza destruidora de Satanás, no que veio para roubar, matar e para destruir, como está em João capítulo 10 e versículo 10. Mas Jesus veio para neutralizar as obras do diabo, como está em 1 João no capítulo 3 e do verso de número 8. Muito bem. Já fazemos aqui um resumo do tópico 1 e pegando também resumidamente aqui o tópico de número 2, o poder de Jesus sobre, quando eu falo aqui sobre o tópico número 2, aqui fala sobre legiões demoníacas, tá certo? Muito bem. Quando eu posso observar aqui, queridos, sobre o poder de Jesus sobre todo o reino das trevas, eu vejo que Jesus, Filho do Deus Altíssimo, foi uma das indagações de Satanás. O endemoniado, ele conhece Jesus, ou seja, sabe que é mais forte que o seu chefe e admite ser o Filho de Deus Altíssimo. Os demônios admitem isto. Como está lá no livro de Marcos, de Lucas melhor dizendo, quando nós podemos observar aqui também que Lucas também registra no capítulo 8 e do verso 28, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, olha aí, sabe, ou seja, isto está, ou seja, nós podemos observar aqui que segundo esta passagem bíblica, sabe que ele é mais forte que o seu chefe e para enriquecer, ou seja, ele diz, Filho do Deus Altíssimo. Marcos capítulo 1, versículo 23 e 24, é de se lamentar que muitos homens ainda não descobriram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias. Os demônios sabem disso, têm medo do Salvador e até estremecem diante dele. Como está em Tiago, no capítulo 2 e do verso 19. Por ele veio para desfazer as obras do diabo, né? E como está em 1 João, no capítulo 3, verso 8, como já citei. O espírito imundo diz, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha só, queridos, isso está em Mateus, no capítulo 8, verso 29.
Isto mostra que a presença de Jesus é um tormento para o reino das trevas. E este encontro serviu como prenúncio da condenação final do diabo e seus anjos, como está em Mateus capítulo 25 e do verso 41. Os demônios sabem que há um tempo determinado para o juízo divino sobre as hostes infernais que temem por isto. Muito bem. Ainda eu quero aqui voltar a parafrasear, a expulsar demônios e não conversar com eles. E nós precisamos entender isto aqui, queridos. Mergulha comigo aqui, por gentileza, queridos irmãos. Agora veja bem, alguns procuram dialogar com o demônio. Por quê? Porque Jesus perguntou ao espírito imundo qual era o seu nome. A autoridade de Jesus. Jesus, ele manifestou o seu poder sobre toda a natureza, no vento, no mar e na morte, e assim, e até mesmo nas enfermidades, e muitas outras. Ou seja, os demônios estremecem diante dele. Eles são obrigados a obedecer ao Senhor. E nesta passagem, nós vemos aqui o espírito imundo, ou pelo menos um dos porta-voz deles, suplicarem e pedirem três coisas. Primeiro, não o mandes para outra região, como está em Marcos no capítulo 5, verso 10. Segunda, não enviaste para o abismo antes do tempo, como está em Mateus capítulo 8, verso 29. E a terceira, permitisse sua entrada deles na manada de porcos que pastavam próximo daquele local. A força de Satanás é muito limitada diante do poder de Cristo Jesus. O inimigo das nossas almas, ele, queridos irmãos, ele não realiza tudo o que eles desejam, como está em João, no capítulo 1, versículo 12, e ainda no capítulo 2, do verso 4 ao 5. Muito bem. Os demônios, eles fizeram esse pedido, por quê? Porque não suportaram a presença de Cristo Jesus. E diante de Cristo eles temem. E eu posso observar aqui que uma outra característica: expulsai os demônios. Mateus capítulo 10 e verso 89, esta é a ordem que recebemos do Senhor Jesus. Ou seja, que ordem que é essa? Jesus não entrevistou os demônios, apenas perguntou o seu nome, para que esse demônio confessasse publicamente quem que era responsável pela miséria do gadareno. É claro que Cristo sabia perfeitamente com quem se tratava, mas desejava que os discípulos ouvissem os próprios espíritos imundos falarem. Nós devemos expulsá-los em nome de Jesus, como está em Mateus capítulo 10 e verso 8, e não manter diálogo com eles. O diabo, ele é pai da mentira. Ele sempre vai querer falar sobre mentira. Por isso não dialoga com Satanás, como está em João no capítulo 8, verso 44. E aí veja bem, querido, legião. Jesus perguntou ao espírito imundo como se chamava, e ele respondeu: legião é o meu nome. Por quê? Porque somos muitos. Isso tem em Marcos no capítulo 5, verso 10. Uma legião romana era constituída de 6.000 soldados. E ainda que aqueles números de demônios não fossem o mesmo, eles realmente eram muitos, eram numerosos, poderosos, organizadores e que batalham sobre a mesma bandeira, a de Satanás. Lutam contra Deus e a sua glória, Cristo e o seu evangelho, e o cristão e a sua santidade, como está em Efésios no capítulo 6 do verso 10 e até o verso de número 12. O homem por si só não tem força suficiente para enfrentá-lo. Todos precisam de Jesus, da comunhão com ele, para dele receber poder e graça e assim expulsar. Por Cristo, ele nos deu esta autoridade, como está em Lucas no capítulo 10 e do verso 19 ao 20.
Muito bem, queridos, então nós vemos aqui as forças espirituais, né? E quando nós olhamos para todo esse aspecto aqui, já fazendo um resumo aqui também do tópico de número 3, o poder de Jesus, e o tópico de número 4, os porqueiros, eu quero fazer um resumo aqui desses dois tópicos dizendo, queridos, que, veja bem, interessante que aos convidados a se retirarem, a manada de porcos, Deus ele proibiu os filhos de Israel o consumo de carne de porco, como está em Levítico no capítulo 11, verso 7. Como está em Deuteronômio no capítulo 14, verso 8. Esta determinação era uma prescrição dietética que visava a saúde e o bem-estar do povo. Moisés colocou como um preceito religioso para que o povo considerasse o assunto e o levasse a sério. E esta ordem era observada ainda hoje pelo povo judeu, tá certo? E chama-se de quê? Kashrut, que é uma palavra grega, hebraica, que é de caráter salutar, e no Novo Testamento não apresenta nenhuma restrição quanto ao consumo de carne suína, tá, irmãos? Como está em 1 Timóteo no capítulo 4 e do verso 3 em diante. Se você for no mercado para comprar alguma coisa, então não tem com que se preocupar, porque no Novo Testamento não temos proibição quanto a isso. Tá ok? Muito bem. Então vamos lá. E a proibição mencionada por Moisés transformou o porco em uma repugnância nacional. Ou seja, a tradição judaica dizia que os demônios e a sua ilusão é uma combinação. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Ou seja, os judeus consideravam os demônios pertencentes à mesma ordem. Isto parece ser um problema porque pediram para entrar naquela manada de porcos. A população de Decápolis era mista e descendente de judeus e gregos. A criação desses animais não era permitida ao povo israelita. É provável que os porqueiros fossem gentios ou o prejuízo foi grande, pois eram aproximadamente 2.000 porcos. Marcos capítulo 5 e verso 13. Eles não resistiram à opressão e precipitaram por um despenhadeiro que ficaram e afogaram o seu lago, como nós podemos observar no texto. Então é muito porco que foram mortos e o prejuízo é incalculável. Mas a libertação do oprimido, a extraordinária libertação do gadareno logo chamou a atenção da multidão. Muita gente se reuniu para ver o que acontecera, pois a cura repentina, tá certo? Ela repercutiu por toda aquela aldeia ali do demoniado gadareno. Olha que coisa maravilhosa. Encontraram o homem em perfeito juízo, vestido junto com Cristo Jesus, e glorificaram a Cristo. E glorificamos, queridos, a Deus quando nós vemos pessoas oprimidas pelo maligno ser libertas, quebradas algemas, né? Ele também nos delegou esta tarefa, queridos irmãos. E aonde que está isto? Isso está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8, Lucas, capítulo 10, versículo 19 ao 20, tá certo? Faz anotações aí, porque estarei citando várias referências bíblicas que não constam da lição. O estranho pedido do povo. Jesus foi convidado a se retirar daquela terra dos gadarenos, por causa do prejuízo causado pelos porqueiros. Os porcos valiam muito mais do que uma vida humana, na concepção daquela pessoa, daquela gente. Esta estranha recepção causa-nos tristeza e espanto. Por quê? Porque o herói é convidado a se retirar. Uma pergunta: será que o endemoniado, com a sua ferocidade e violência sobre-humana, não representava uma ameaça para a comunidade? Uma pergunta, queridos. O perigo para aquela sociedade era Jesus? Uma outra pergunta, queridos. Ainda hoje, aos que tendem, ou seja, que vendem a sua primogenitura pelo um prato de lentilha,
né? Os porcos são mais valiosos do que as dádivas de Deus. Para certas pessoas, Jesus simplesmente voltou para a Galileia. Ele só entra numa vida quando a pessoa abre a porta do coração. Como está em Apocalipse capítulo 13, verso 20, 3 e 20. Ele não viola os direitos humanos. Jesus, ele é educado. Ele só entra se você dá lugar para ele, tá certo? Muito bem. Agora veja bem aqui, eu posso observar aqui, já indo para o tópico de número 4, já concluindo aqui a lição aqui, ou seja, eu vejo aqui que a harmonia dos evangelhos sinóticos, os porqueiros. Mateus afirma que os números de endemoniados, Jesus capítulo 8, verso 28, Marcos e Lucas registram um só, como está em Marcos no capítulo 5, verso 2, e Lucas capítulo 8, verso 27. O motivo é que o segundo e o terceiro evangelista registraram apenas os mais violentos e ferozes desses demônios. Tá ok? Então, sem ter com que muito comentar aqui, tá certo? Só para nós ter uma base aqui, como a respeito dos evangelhos sinóticos. Tá certo? Muito bem. O local do episódio. Gerasa localizava ao lado oriental do Mar da Galileia. Pertencia a um distrito de Gandara. Segundo Flávio, o historiador Flávio Joséfo, havia uma outra cidade com o mesmo nome, a metrópole de Pérea, tá ok? Tanto ela quanto o distrito era o mesmo nome. Faziam parte de uma região administrativa em Gileade, de modo que Gerasa e Gadara estão na mesma localidade aonde ocorreu o episódio. Gerasa representa todas as características opográficas descritas nas narrativas, né? E eu posso observar aqui que estava no restrito de cidade de Gandara. Ou seja, uns porcos, ou alguns poucos quilômetros do sudoeste. De modo que o local pode receber o nome de Gerasa ou de Gadara. Muito bem, queridos. Fico aqui com essa lição tão maravilhosa. Uma lição específica. Jesus Cristo, ele traz a libertação. Jesus Cristo, ele tem o poder sobre os demônios. Jesus nos delegou esta autoridade e que cabe a nós colocar a vida no altar para nós estar à disposição do reino de Deus, né? Então o poder do reino de Deus, o reino de Deus é tomado à força. Está falando no sentido espiritual, aonde que o reino de Deus as forças espirituais da maldade, ela é uma guerra travada. Porque a minha luta não é contra a carne e nem sangue, nem contra o meu irmão. É contra as lutas espirituais da maldade nos lugares celestiais. É a nossa força contrária, o inimigo das nossas almas lutam para que nós viemos fracassar. Mas feroz e poderoso é o que está conosco. Fico aqui com essa aula tão resumida, possessão demoníaca e autoridade no nome de Jesus, né? E até a próxima aula, queridos. Eu vou comentar aqui sobre o inimigo que precisa ser resistido, tá certo? Eu encontro vocês na próxima aula, se Deus nos permitir, tá certo? E fica aqui, querido, dizendo, ó: eis que vos dou poder para pisar em serpente e escorpião e toda a força do mal. Jesus nos delegou esta autoridade. Cabe a nós estar à disposição do reino de Deus. A paz do Senhor em Cristo Jesus. E até a próxima, se Deus nos permitir.